Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui no nosso programa Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra, no Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. Eu sou o professor João Ricardo Moderno, presidente da academia e também professor do Departamento de Filosofia da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faço aqui a apresentação do dia de hoje, com muita alegria, ao delegado civil Marcos Mota, da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material, mais popularmente conhecido como pirataria. À minha direita, o doutor Paulo Fernando Marcondes Ferraz, meu grande amigo, presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior do Brasil, aqui presente também representando o pensamento dos empresários com relação à questão da barbárie da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E à minha direita aqui, meu amigo também, o delegado civil, professor doutor Marcos Neves, titular da 34ª DP. Muito bom dia a todos. Vamos começar por um tema que é pouco explorado pela mídia, então é uma oportunidade de a gente estar aqui discutindo. Semana passada nós discutimos, entre outros pontos, a questão do roubo de cargas, da situação gravíssima do roubo de cargas, que, na verdade, um caminhão pode estar sendo até roubado, vindo também de um crime de pirataria. Então, eu peço ao delegado Mota que faça uma apresentação rápida da situação atual, quais são as dificuldades, quais são os problemas e o que é que pode ser feito. Bom dia a todos. Eu vou começar aqui com um dado para a gente já impactar diretamente. Pra você terem ideia, em 2013 existe um Fórum Nacional de Combate à Pirataria, que é composto por diversas entidades sobre o assunto, enfim, e eles estimavam que a indústria brasileira deixava de arrecadar, deixava de ter lucro, cerca de 30 bilhões de reais. No Brasil todo? No Brasil todo, a indústria brasileira. E em 2015, esse mesmo fórum constatou que o prejuízo das empresas estava na casa dos 80 bilhões. Já. Então, a gente nota aí que em 2 anos, de 2013 para 2015, o prejuízo estimado das indústrias passa de 30 para 80 bilhões. Então, é um assunto que merece alguma Até porque alguma cai a atenção. Arrecadação federal ou Justamente. Estadual, né? Isso é só a conta das empresas. Se a gente passar aqui para arrecadação, a gente deve acrescentar aí cerca de 35 bilhões de reais em tributos. 35 bilhões? Bilhões de reais. De tributos diretos, que deixam de incidir sobre a produção e o comércio. Então, é um assunto relevante. Claro. Só que o tratamento que a nossa legislação penal dá à matéria, ele não demonstra essa relevância, porque a maior parte dos crimes que nós temos prevendo as práticas aí que são incidentes sobre a propriedade material são crimes de ação penal privada, ou seja, dependem da iniciativa da vítima, né, da empresa, da marca que teve seu direito violado, fazer a oferta dessa ação penal, dessa persecução penal. Então, as penas são muito pequenas, geralmente são crimes que estão sujeitos aí aos juizados especiais criminais, então vão terminar invariavelmente numa transação penal. Então, a reprimenda penal, ela não é tão grave. Não, aí a gente já vai entrar Acaba servindo até como um estímulo, né? Isso, a gente já vai entrar em uma outra esfera. Se deve ou não ser mais grave, se não deve ser grave, o fato é que o tratamento é esse. Agora, um outro fato que eu acho que serve de estímulo à pirataria é o nosso tratamento tributário, que a gente dá ao comércio e à produção. Então, a carga tributária no Brasil, não sei em que patamar a gente está a nível mundial, eu sei que é alta. E nós temos países vizinhos, por exemplo, que a carga tributária é muito menor. Eu vou citar o exemplo do Paraguai. Tem menos Sim. Tem menos Há um nexo.
o fato do produto chegar ao consumidor final muito caro estimula que aquele produto ali venha ou contrabandeado ou pirateado, né? Perfeito. O contrabando é a entrada dele sem a devida autorização, enfim. Original, mas contrabandeado. Exatamente. E a pirataria é a réplica, né? A falsificação. Muitas vezes é bem similar, só que a gente já vai enfrentar outros problemas referentes, por exemplo, à segurança daquele produto, quando a gente trata de brinquedo, por exemplo. Você oferecer a uma criança um brinquedo que não passou por todas as certificações de segurança, já houve casos, inclusive, de detecção de brinquedos que eram fabricados com reciclagem de lixo hospitalar, e não aquela reciclagem com o tratamento que nós... Mas o senhor acredita que essa indústria da pirataria, ela é sediada também no Brasil? Se fabrica no Brasil? Sim, se fabrica no Brasil. No estado do Rio, por exemplo? No estado do Rio, não? Estadual, assim, na esfera estadual, o que a gente tem de concreto são estamparias, por exemplo. Né? É a falsificação da marca em vestuário, em roupa, em camisa. Tá. Então você vai ver uma camisa de uma determinada marca, porque é fácil de você reproduzir aquela estampa. Você faz no quintal da tua Exatamente. casa, na sala lá você tem lá uma máquina de estampar e você consegue estampar. Mas nós temos a fabricação de outros tipos de produto em território nacional. Existem municípios aí cuja arrecadação, inclusive, é incidente sobre esse tipo de fabricação, porque não há ali uma fiscalização adequada sobre o que é fabricado. Então, eu vou citar o exemplo dos calçados. Existe um município, não vou citar qual é, por uma questão, não faz parte do nosso estado, mas existe um município que tem diversas fábricas de calçados. Esses calçados, após a sua fabricação, são apostas marcas neles, e eles são comercializados como se fossem calçados de marcas que não são aquelas, exatamente, nacionais, importadas, enfim. Mas são distribuídos no mercado? São distribuídos no mercado nacional. Isso aí a gente consegue... Mas as lojas aceitam, não tem nota fiscal, não tem sim. nada, né? E o que se detectou hoje em dia? Há uma prática aí, devido justamente a essa alta carga tributária, de lojas que estavam habituadas a comercializar produtos originais, mas que, devido a essa alta carga tributária, a crise no comércio, enfim, elas começaram a miscigenar. Então, dentro daquela série de produtos que ela tem originais ali, ela está inserindo alguns produtos que são falsificados. Já entendi. Então, aí você tem dissimula, exatamente. Né? A gente já sai da esfera só do crime contra a propriedade material e parte para o crime contra o patrimônio, para um estelionato, por exemplo, que você está induzindo a pessoa para obter uma vantagem. Perfeito. Né? Então, é uma questão bem complexa. Como introdução, muito obrigado. Acho que foi muito esclarecedor. E, em razão disso, eu passo a palavra imediatamente ao Dr. Paulo Fernando Marcondes Ferraz, presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior do Brasil, para que possa fazer a sua apresentação e até comentar também. Nós, como empresários, temos sentido muito o problema da segurança no Rio de Janeiro. Nós, como Federação das Câmaras de Comércio Exterior, temos 85 câmaras bilaterais associadas a nós. E nós temos sentido a insegurança de diversas empresas de alguns países estabelecidas aqui no Rio de Janeiro. Há uma preocupação bastante grande com o problema da segurança. Nós já tivemos algumas empresas que nos procuraram e acabaram instalando em São Paulo, exatamente com a preocupação dessa insegurança aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho conversado muito com o professor Moderno sobre esse assunto e nós temos feito alguns trabalhos na tentativa da melhora e da maior segurança aqui para a nossa cidade. Obviamente, nós temos muito o que fazer. A área empresarial tem se movimentado bastante na ajuda também da segurança, na ajuda do desenvolvimento de alguns programas. Hoje mesmo, eu recebi uma comunicação de um grupo de empresários que estão se reunindo semanalmente para discutir a forma de ajudar na segurança do Rio de Janeiro, de ajudar a polícia na segurança do Rio de Janeiro. Enfim, isso é um fato que nós temos bastante conhecimento disso. O ambiente não é favorável. Não é favorável porque há essa preocupação e há, sem dúvida alguma, fatos que nos levam a não poder nem discutir, argumentar
favoravelmente a essas organizações que decidem não se instalar aqui no Rio de Janeiro. O que é uma coisa muito chata, porque o Brasil passou, o Rio de Janeiro fez as Olimpíadas, né, 2016, com uma repercussão mundial, global. Imagina quantas empresas não gostariam de vir para o Rio de Janeiro, para o Grande Rio, para se instalar, né, mediante essa exposição mundial. Até mesmo na área do comércio, nós temos lá na Confederação Nacional do Comércio um levantamento da quantidade de lojas que têm fechado por problemas de segurança. Nós temos eu não tenho os números aqui de cabeça, mas nós temos um estudo dentro da Confederação da quantidade surpreendente, um número bastante grande de empresas, não só que não estão vindo para o Rio de Janeiro, mas estão fechando no Rio de Janeiro por falta de segurança. É verdade. E isso acaba levando ao maior desemprego. Veja, o que o delegado Mota falou da pirataria. Isso leva a desemprego e à falta de renda. Sem dúvida alguma. Nesse caso, associado também a uma altíssima, a um altíssimo índice de homicídios e de latrocínios, etc. Quer dizer, isso leva também a uma perda da credibilidade do Estado do Rio de Janeiro, principalmente da cidade do Grande Rio, né, na oferta de possibilidades, e até facilitando a entrada de novos criminosos, né, nessas organizações, porque pelo desespero, por várias razões, pelas drogas, acabam entrando. Então, isso gera Então, pelos dados que ele deu aqui, né, você tem uma carga tributária também altíssima. É verdade. Que favorece, né? Então, desfavorece. Não, é que favorece o crime. Favorece a vinda das empresas. A vinda das empresas, né? Quer dizer, é verdade. O ambiente não é de segurança jurídica, em vários aspectos. Você cria uma patente, você paga por ela, você desenvolve, monta a indústria e você, então, é preciso ter uma proteção a essa indústria. A China, por exemplo, tem em 1980 ela já aprovou a lei de patentes, né? Por isso que ela chegou onde chegou, com tamanho de desenvolvimento. Vou passar aqui imediatamente ao delegado civil titular da 34ª DP em Bangu, professor doutor Marcos Neves. Muito bom dia. Bom dia, professor Moderno. Prazer estar aqui com o senhor novamente, discutindo segurança pública. Dr. Paulo Marcondes Ferraz, meu amigo. Marcos Mota, meu colega da Polícia Civil. Bom dia a todos. O que nós costumamos discutir aqui no nosso programa, aquele embate, aquele confronto entre eficiência e efetividade. Nós aqui estamos colocando a questão da segurança e deixando evidenciado que segurança é pressuposto para tudo. É pressuposto para uma boa educação, para uma boa saúde, para uma boa atividade empresarial. E o que nós percebemos hoje é a inobservância de um princípio elencado no artigo 37 do texto constitucional, que é o princípio da legalidade. E a instrumentalização da força por parte do Estado, por parte das organizações policiais, para confrontar permanentemente a criminalidade. E aí sim, promover uma segurança pública efetiva. Hoje, a gente fala muito nisso aqui no programa, hoje nós temos uma estrutura burocrática da segurança pública muito bem organizada, mas a sua dinâmica, a sua atividade interna não atinge a razão de ser do Estado, que é a efetividade do trabalho policial, em termos de prisão, apreensão de arma, apreensão de drogas. Então, o grande problema passa por aí. E passa também pela inobservância do conceito de direito. Nós temos lá no artigo 1º do texto constitucional que a República Federativa do Brasil constitui esse Estado democrático de direito. E direito é norma, direito é, em termos de segurança pública, Código Penal e Código de Processo Penal. Hoje as forças policiais, eu acho que perderam aquele feeling, aquele sentimento de operacionalidade que demonstra uma polícia efetiva e, necessariamente, tem como consequência uma maior sensação de segurança para a população como um todo. Quer dizer, que a lei é vista no Brasil, continua sendo para não ser cumprida. Quer dizer, lei foi feita para não ser cumprida. Então, não cumpre a Constituição, não cumpre o Código Penal, etc. Quer dizer, então fica muito difícil, né, delegado? Exatamente. E aqui, já que o senhor como professor de filosofia, nós podemos lembrar Kant, conceito de imperativo categórico, a questão das condições a priori em Kant, não é, que se resume em norma, o conceito de norma de ordenamento jurídico. Não, até citando Kant, foi importante, que é um grande filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant, estudado em todas as faculdades de filosofia do Brasil e do mundo, nas faculdades de Direito, né? E
E tem uma coisa também no Kant, que é a interiorização da lei moral, Exatamente. onde você não precisa necessariamente da lei escrita, né, promulgada. Vide o que aconteceu no Espírito Santo, o que acontece no Rio. As pessoas sem polícia começam a quebrar as lojas, invadir e praticar os furtos, porque não tem polícia. Então, como não há uma polícia interna, dentro do espírito do indivíduo, na educação do indivíduo, não há esse autocontrole de saber, não tem, tudo bem. Não tem polícia, tudo bem, mas não vou quebrar uma loja para pegar uma televisão, pegar uma geladeira. Não tem polícia, eu vou embora, eu vou andando normal, vou trabalhar normal, vou fazer tudo na minha vida normal. Né? Na Europa, quantas lojas ou coisas enfim, de jornais, você não tem ninguém para vender, você deixa lá o dinheiro, posto de gasolina. Né? Você não põe a gasolina e sai correndo. Entende? Por quê? Porque já existe uma lei moral interna no indivíduo, de respeitar a propriedade, respeitar a sociedade, respeitar o Estado, porque senão ele acaba vítima daquela própria ação que ele cometeu. Então foi importante citar Kant por isso, quer dizer, é preciso que a nossa educação, e que eu diz, o pessoal está muito instruído, tem muita gente com curso superior, etc., mas precisa até mais, com segundo grau. Mas é preciso que a educação tenha também um serviço moral, de educação moral das massas. Educação moral. Não adianta saber ler, escrever, multiplicar, porque vai roubar mais por isso. Exatamente. Né? Então, é importante que ele tenha uma educação moral. Eu posso quebrar uma loja e levar tudo? Pode. Agora, devo fazer ou não? Exatamente. É moralmente aceitável isso ou não? Independentemente se está no Código Penal ou não. Não devo fazer isso. A loja está lá, está vendendo. Você vai lá e compra. Não pode comprar hoje, compra amanhã. Não pode comprar amanhã, vai comprar daqui a 5 anos. Então, eu queria voltar ao delegado Mota fazendo uma pergunta. Há muita apreensão de pirataria, média, pouca? Como é que funciona esse trabalho de vocês? É uma enorme apreensão. Enorme. Se nós tivéssemos disponibilidade de material humano e de recursos materiais, nós faríamos apreensão 24 horas por dia. Porque em todo lugar que você vai, existe algum tipo de pirataria sendo comercializada. Mas vocês apreendem também em caminhões ou Sim, basicamente sim. nas lojas? Como é que funciona isso? O negociador final dessa pirataria, óbvio, são os camelôs, são as lojas, enfim. Só que você atacar esse ponto final, o nosso impacto na cadeia é mínimo. Porque aquela pessoa ali que teve o seu material apreendido, ela consegue se restabelecer imediatamente, até porque ela tem um incentivo para funcionar aquilo ali. Né? Existem estudos, inclusive, que vão mencionar aí que a pirataria está associada ao terrorismo e a uma série de outros crimes enormes. É um grande caçador. Exatamente. Porque movimenta uma quantidade de dinheiro muito grande e livre de impostos na maioria das vezes. Aliás, é importante dizer o seguinte, então, porque as pessoas veem pirataria uma coisa, drogas e outra. Na verdade, está tudo associado. Tudo associado. Sempre. Né? É um sistema. Exatamente. Né? Uma coisa alimenta a outra, né, delegado? E é um negócio enorme. Você vê, em 2011, houve um ciclo de estudos sobre pirataria na Escola da Magistratura, aqui do estado do Rio de Janeiro, em que eles, especialistas se reuniram lá e constataram que a pirataria está presente em 95% dos países do mundo. Então, você alguns vê, mais, outros menos. Nós temos 5 países aí livres de pirataria em termos de estudos. Paraguai aqui na América do Sul? Isso. E a China é uma das maiores exportadoras de pirataria do mundo. Né? Por causa da mão de obra barata, enfim, por causa do grande incentivo às indústrias lá naquele país. A gente falou aí da perda de empregos. Você vê, em 2011 se estimava que no mundo inteiro, só nos países... No mundo inteiro, não. Nos países do G20, havia uma perda de cerca de 20 milhões de empregos anualmente, devido ao que a pirataria deixa de fazer circular nesses países do G20. Coisa expressiva, hein? Quer dizer, a China é muito curiosa, né? Porque ao mesmo tempo que ela cumpre a lei das patentes, como eu acabei de dizer, ao mesmo tempo ela fabrica todo tipo de criminalidade de pirataria, né? Exatamente. Quer dizer, porque é um país que não tem um estabelecimento democrático, as leis são muito frágeis, é o poder político que decide tudo, e eles estão numa euforia da pirataria também, né? Justamente, apesar de ter a lei de patentes lá, parece-me que na China
o tratamento não é igual ao que a gente tem aqui, por exemplo, na questão de quais os tipos de registro vamos dar. Então aqui temos marcas registradas, temos desenhos industriais, temos direitos autorais. Então a gente tem uma série de tratamentos para cada tipo de produto ou de ideia que a Agora, gente vai... produto tecnológico é mais difícil de você fazer pirataria. Não, por incrível que pareça, não. Não? Se você hoje fizer uma Computadores, pesquisa por exemplo? rápida aí na internet, você vai ver réplica de iPhone sendo vendida. Réplica de iPhone. De iPhone. Segundo, esses anunciantes, inclusive, acessam a loja da Apple, a loja de aplicativos da Apple, que é uma coisa... Teria que rodar o sistema operacional Então, próprio deles. associaram a pirataria com crime de informática, Sim, tá fizeram um casamento... tudo ligado. A gente vai encontrar Impressionante isso. desde remédios piratas até carro pirata, por exemplo. Né? Você vai ter aí réplicas de veículos ou veículos com peças que não são originais. O ambiente é fértil. O que você imaginar, a gente consegue encontrar de pirataria. Já foi citado anteriormente na sua fala de que precisaria de mais apoio para ter um combate mais efetivo. É apoio em pessoal, tecnologia, enfim, tudo isso junto? Eu acho que o que vai resolver o problema da pirataria, a gente vai começar a mudar o panorama, é justamente o que o doutor falou anteriormente, é a mudança da moral do povo. Então, a partir do momento que a gente pare de achar que é legal você consumir um produto pirata porque é mais barato, a gente já começa a dar uma dinâmica diferente. Vou lembrar aqui que a Constituição diz lá que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de cada um de nós. Exatamente. Né? Aliás, então, a massa popular fazendo isso, ela acaba inviabilizando até o emprego dela. sim. Depois não sabe por que a filha não consegue emprego, o filho não consegue emprego, o neto não consegue emprego. Exatamente. Porque isso acaba tendo uma... O que o doutor Paulo Marcondes mencionou, inclusive, sobre as lojas fechando, eu posso citar aqui um caso específico, que é do roubo de celular, que hoje em dia está em alta disparada, porque é um produto pequeno, em que você consegue carregar uma grande quantidade de produtos, você tem um valor muito alto. Você vê um aparelho de telefone e chega a custar 4. E a população está na rua andando com o celular, é fácil. Exatamente. É um negócio que, não, em tese, a rastreabilidade dele não é tão simples, e aí eu volto a falar da responsabilidade de todo mundo. As empresas preferem deixar de investir algumas vezes em pequenos sistemas de segurança por causa do custo. Não, eu prefiro arcar com isso no seguro. Só que isso aí tem um reflexo indireto, que é no aumento do preço do produto, no aumento do seguro. E isso acaba se tornando um ciclo, porque na medida que você sofre aquele prejuízo por causa do roubo, o preço do produto tem que aumentar, o preço do seguro tem que aumentar. A gente descamba, de repente, o comércio físico para o comércio eletrônico, porque você não quer ficar bancando a loja aberta ali com a exposição do produto. E aí você favorece a fraude eletrônica, que vai novamente desaguar na alta do seguro e na alta do valor do produto. Então é um ciclo que se retroalimenta. Muito bom. Ô Paulo, o que você teria a dizer a respeito disso aí? É possível se fazer também Bom, a gente já faz muito. Eu outro dia estive em São Paulo com um dos melhores tributaristas do Brasil, o professor doutor Paulo de Barros Carvalho, que é membro da Academia Brasileira de Filosofia, membro titular. E eu falei, Paulo, vai sair a reforma tributária? Ele disse, não vai, porque agora vem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e há mais de 40 anos que se fala nessas coisas, e agora a reforma tributária não vai dar tempo, pelo menos nesse governo, de chegar lá. Porque uma das maneiras de combater justamente a pirataria, conforme muito bem indicado pelo delegado Mota, é uma reforma tributária no Brasil para diminuir a carga, para desestimular justamente o crime. Isso aí é um dos fatos importantes para o comércio em geral, para a indústria, parte de impostos. Porque nós sabemos aqui que os impostos brasileiros são os mais caros do mundo. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo de um amigo meu que tem uma fábrica que depende de gás. O custo do gás aqui no Rio de Janeiro é o dobro da maioria dos estados brasileiros. O dobro. Então, ele estava veio aqui até ao Rio, pediu para fazer uma reunião conosco lá na Confederação, pediu para fazer uma reunião na Confederação da Indústria, para ver se a indústria ajuda num caso específico, quer dizer, é um produto específico, que já tem um preço extraordinário. Então,
é fundamental a reforma tributária brasileira. Isso é fundamental, porque com isso você deixa de trazer uma quantidade enorme de investimentos para o nosso país. Eu vou até usar uma outra coisa, até do ponto de vista econômico, já que eu sou também membro do Conselho da Confederação Nacional do Comércio e sou também da Federação das Câmaras de Comércio Exterior do Brasil, eu até arriscaria uma hipótese econômica. Se você baixa a carga tributária, você acaba não só diminuindo o impacto... Aumentando o recolhimento. Estimulando a vinda de novas empresas, e essas empresas e todo mundo trabalhando dentro da lei vai pagar mais impostos, deve aumentar a receita, inclusive. Sem dúvida alguma. Concorda comigo? Sem dúvida alguma. Dentro da lógica econômica... Perfeito isso. Perfeito, né? Quer dizer, exatamente. Então, essa coisa é perversa. Porque quanto mais crime, menos arrecadação, e aumenta mais o crime, e aí uma bola de neve. E aumenta exatamente a pirataria, porque isso incentiva a pirataria. Exatamente. Esse excesso de impostos que existe incentiva a pirataria. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Agora nós, servidores estaduais, estamos com salários atrasados, etc. Nós somos cerca de 500 mil pessoas no Estado, né? Como servidores, pensionistas, etc. Aposentados. Bom, se você considerar que para cada servidor público estadual você tem pelo menos 2 pessoas que dependem desse dinheiro, pode ser a mulher, o marido, a esposa, o filho, enfim, qualquer pessoa, a filha, não é isso? O neto, neta. Então você bota aí por baixo 1,5 milhão de pessoas que dependem do salário estadual. Quanto que o Estado do Rio de Janeiro deixou de arrecadar? Porque 1,5 milhão de pessoas deixaram de comprar nas lojas, pagamento de médico, dentista, né? A crise, o que é que ela levou? Eu ontem, por acaso, estive numa empresa, de uma empresa japonesa que faz aluguel de máquinas, de xerox, de plotagem, de banner, etc, etc. E o gerente disse, olha aqui, professor, nós recolhemos aí, perdemos praticamente todos os clientes do Norte Fluminense. Ninguém está pagando. E nós ainda temos que ir lá recolher as máquinas. Então, tem gente devendo 500 mil, devendo 150 mil, e não paga, e a gente está aqui. Aí ele me mostrou lá o galpão abarrotado de máquinas que eles tiveram que recolher, porque eles fazem, sobretudo, aluguel. Então, você imagina, quer dizer, o impacto de uma crise como deu no Estado do Rio de Janeiro econômica, associada a todos esses crimes. E aí são crimes conexos, porque também teve uma série de incentivos fiscais ilegais, criminosos, que levaram o Estado a essa situação. Então, meu caro Marcos Neves, falta efetividade, porque falta, aliás, o próprio ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal, Carlos Aires Brito, num evento, eu dei uma medalha para ele lá em Porto Alegre, num evento da Academia de Filosofia, e ele, no discurso dele, no meu, nós convergimos no sentido de que é preciso voltar. Ele disse até uma frase muito bonita. Ele diz o seguinte: o fim é a origem. Voltar à Constituição, entendeu? É sempre bom, porque a gente acaba esquecendo a Constituição, né? O meu avô, Anilazor Nascimento Moderno, era assessor do Marechal Dutra como presidente da República, e era ele que levava o tal do livrinho, que era a Constituição. Quando o Marechal precisava de uma coisa, me traz o livrinho, era o meu avô. Foi muito interessante você falar nesse assunto, porque está acontecendo uma coisa que é um absurdo. A Constituição não é para ser interpretada, ela é para ser seguida. E o que está acontecendo hoje no nosso país, em diversas áreas que nós sabemos, é que a Constituição está sendo interpretada... Poeticamente, cada um faz a leitura que quiser. Cada um faz a leitura que quer. Bom termo, mas poeticamente, que é um absurdo. A Constituição é simplesmente para ser seguida. Aquilo é para ler e seguir o que está escrito. E não, senão não precisava estar escrito nada. Não precisava. E nós estamos fazendo aqui, até nos mais altos escalões, interpretação da Constituição. Licenças poéticas, né? Agora, é importante, porque ele sempre enfatizou isso, né, em nossas conversas sobre segurança pública,
Né, Marcos? Isso. Essa questão da interpretação constitucional é de fundamental importância. Nós chamamos de hermenêutica constitucional. A grande questão hoje não é referente à interpretação da norma constitucional, mas à inobservância do conceito de direito. Hoje existem muitos juristas adeptos do chamado justnaturalismo e alguns do chamado direito alternativo. O problema do direito alternativo é que há uma desconsideração do conceito de norma. E norma, para o operador do direito, é um pressuposto lógico. Repetindo Kant, condição a priori. Para nós compreendermos o direito, além de estudar Kant, nós temos que estudar Kelsen, Hans Kelsen, que escreveu uma obra fundamental para nós entendermos o que é o direito, chamada Teoria Pura do Direito, que parte exatamente do conceito de norma. Identificar o direito com a norma é de fundamental importância para que nós possamos compreender e aplicar a segurança jurídica. E parar com esses devaneios com relação à aplicação do direito. Hoje fala-se muito em judicialização da política. E essa judicialização da política acaba afrontando um princípio que é fundamental para o operador do direito, que é o princípio da razoabilidade, do bom senso. Eles vão politizar a justiça. Exatamente. Hoje já se fala até, por exemplo, em aceitar a prática do aborto, desconsiderando, inclusive, um princípio fundamental previsto no artigo 5º do texto constitucional, que é o direito à vida. Não, e com 3 meses, não é possível? Exatamente. Então, assim, essas interpretações que extrapolam os limites da norma começam a levar o operador do direito para o desvaneio e para a insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Entendeu? Essa que é a grande questão. Exatamente. Com relação à segurança pública, mais especificamente, e com relação aos crimes contra a propriedade material, eu queria levantar um ponto importante que hoje está muito em evidência com a chamada Operação Lava Jato, que é a questão da corrupção. A corrupção é um problema que está, um câncer que está destruindo o nosso país. O Dr. Wilson Witzel, que constantemente participa aqui do nosso programa, dos nossos debates, ele é muito próximo do Dr. Marcelo Bretas e do juiz Sérgio Moro, e ele comenta sempre isso, a necessidade de nós unirmos forças, todas as instituições, no combate à criminalidade e confrontando permanentemente a corrupção. Porque é uma questão que tem que ser levada muito em consideração. Com certeza, essa amplitude dos crimes de pirataria está também intimamente ligada a uma falta de atividade daqueles que são responsáveis pela fiscalização, e aí nós vamos imaginar que há corrupção por trás disso. Então, é uma questão que tem que ser debatida e considerada quando a gente trata de segurança pública. Não, e essa questão da corrupção, que é uma coisa que sempre se diz que são os outros que fazem, né? E matar o lojista, tal fulano ali, tal pequeno, quer dizer, o camarada que quebrou o galpão para levar para furtar, ou está produzindo em casa, quer dizer, o que é importante no Brasil, isso eu faço uma convocação a todos, é que se faça uma campanha de união para que todos vivam dentro da legalidade, dentro da licitude. Exatamente. Vai ser bom para todo mundo, você vai ganhar mais dinheiro e não vai ser preso, né? Você vai conseguir gerar emprego, vai fazer mais pessoas felizes, mais pessoas vão depender de você. Se você abre uma empresa, isso é muito bom, porque você gera emprego, você ajuda as famílias a sobreviver. Quer dizer, a sociedade cresce como um todo e o Brasil não estaria desse jeito, né? Então, eu vejo que nessa questão da corrupção, e a corrupção que atinge frontalmente a segurança pública no Rio de Janeiro, né? Nós vimos aqui uma entrada gigantesca, né? Totalmente descontrolada de armas pesadas, arma de guerra. É muito fácil você hoje no WhatsApp pegar todo mundo com uma .30 na mão. O que é isso, né? Quer dizer, metralhadoras altamente sofisticadas, em qualidade de armas e na quantidade inacreditável de armas. E a gente não vê uma efetividade, entendeu? De fazer com que essas armas não cheguem à mão de meninos de 14, 15, 16, 17, 20 anos, que vão durar mais 1 ano ou 2 no máximo. Quer dizer, o sujeito não tem nem mais uma perspectiva de vida. Então, para a gente defender a vida também, temos que fazer esse combate. Concorda, Paulo? Totalmente. Não, e tem um detalhe que é muito importante. Nós, infelizmente, lutamos muito com problema de verbas, né? Eu sei que os senhores delegados têm esse problema. A sua área, especificamente,
luta muito com os problemas de verba. Se você pensar que esse pessoal que tem essas armas, esses meninos, eles atiram com uma facilidade, porque não tem custo a bala. Enquanto você dar um tiro pela polícia, aquilo tem um custo e vai no seu orçamento, que é altamente contido, quer dizer, nós temos dificuldade. Então, eles não têm nenhum problema de disparar para cima, de dar milhões de tiros para cima, porque o custo deles está dentro da corrupção. Então, não tem custo. Custo zero. O que para a polícia tem um custo alto e que está dentro desse problema orçamentário. Olha, referendar até isso, ano passado, eu estive a convite do federal juiz Wilson Witzel, nós fomos almoçar com um almirante na Avenida Brasil, e o oficial lá que nos recebeu, que nos levou ao almoço, que almoçou conosco com o almirante, ele foi do BOPE. E ele disse exatamente isso. Ele disse, você veja, nós temos situações ainda que os fuzileiros navais estão no combate ao crime e cada um tem 7 balas. E os criminosos não têm limite, é infinito. Atiram quanto quiser. E o nosso, cada um só tem 7 balas. Então, é uma situação totalmente desproporcional, né? Na quantidade e na qualidade, porque justamente como é um dinheiro produto da corrupção, né? Levam armas, levam as você vê que a arma, de repente, é até menos importante que a munição, porque a facilidade da munição que eles têm é impressionante, é de uma agressividade enorme. Enorme. Então, mesmo que nós tivéssemos armas iguais, nós teríamos o problema de limite da munição. Sem contar que o policial, numa operação policial, ele tem a responsabilidade de dar o tiro seletivo. E o criminoso não. O criminoso atira, chamado tiro de saturação, e atira em criança para botar a culpa na polícia, atira na mãe de família para botar a culpa na polícia. E aí a ocorrência da chamada bala perdida, que na realidade é uma bala achada. Exatamente. Né? E normalmente achada na cabeça. Na cabeça de pessoas inocentes. Então, eu penso muito na questão da repressão qualificada. Nós fizemos uma operação policial ontem, junto com a Polícia Militar. Eu gosto muito de trabalhar com a Polícia Militar, porque os policiais militares conhecem a circunscrição da delegacia com um detalhamento muito grande, porque estão permanentemente nas ruas. E a operação de ontem envolveu 14 policiais, que resultou em 3 bandidos mortos, 1 fuzil apreendido, 3 pistolas e uma granada, e farta quantidade de drogas. Então, hoje a questão não envolve quantidade, envolve qualidade. Perfeito. Nós temos que trabalhar com informação qualificada, direcionada para um objetivo. Eu, às vezes, assisto na televisão, no outro dia, coisa de um mês atrás, uma operação no Morro da Serrinha envolvendo 800 policiais e não prenderam ninguém. Porque o problema é que falta gastaram gasolina, helicóptero, munição, e o resultado foi pífio. Por quê? Porque falta informação qualificada. Exatamente. E a informação qualificada, ela vem através de inteligência policial. Exatamente. Mas uma inteligência realizada por pessoas que compreendam o trabalho da policial, que tenham feito polícia, que tenham realizado polícia durante toda a sua vida. E hoje transformar uma operação dessa numa festa, como se fosse num evento, né? Quer dizer, uma coisa espetacularizada. A sensação que a gente tem é que fazem essas grandes operações para vender imagem para a mídia. Exatamente. E o que interessa para a segurança pública, eu volto a repetir, o confronto entre eficiência e efetividade, é a efetividade do trabalho policial. Claro. Na minha opinião, resulta em apreensão de armas, apreensão de drogas, cumprimento de mandado de prisão, prisão em flagrante e auto de resistência. Exatamente. Porque é inadmissível hoje nós pegarmos observarmos um estado como o do Rio de Janeiro, com alto grau de violência, onde a polícia ela é penalizada quando confronta e mata um criminoso em confronto. E isso está previsto no conceito de letalidade violenta da Secretaria de Segurança Pública. O conceito de letalidade violenta envolve o homicídio doloso, o latrocínio e a morte causada por policial em confronto. E eu não consigo compreender essa lógica. Colocar tudo no mesmo patamar. Até porque, se nós observarmos pela teoria do crime, o policial que age em legítima defesa não comete crime de homicídio. Exatamente. Ele está respaldado pelo direito, conforme prevê o artigo 23, inciso 2 e o artigo 25 do Código Penal. Colocar tudo no mesmo saco, né? Não faz sentido, até porque o agente público, no exercício da função pública, ele é o Estado. Claro. Ele está exercendo uma função pública, ele apresenta o Estado. Exatamente. E tem que ser valorizado por isso. E outra coisa, nós temos que resgatar uma coisa chamada presunção de legalidade.
O agente público, no exercício da função pública, tem presunção de legalidade. Claro. E parar com esse negócio de ficar se discutindo, como muitos especialistas em segurança pública, sempre que há confronto, sempre que há resultado morte, o policial agiu com excesso. E nós temos que acabar com isso. E outra coisa, responsabilizar aqueles que fazem afirmações injuriosas, caluniosas contra policiais que estão no exercício da função E é pública. todo dia isso? Isso é toda hora. Toda Inclusive professores, o senhor conhece muito bem, não preciso falar nome, Claro. da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que constantemente vem fazendo críticas à atividade policial, sem nunca ter botado os pés numa delegacia de Não, polícia. o que mais me surpreende é o seguinte, é que todos esses chamados especialistas de segurança pública que vêm das universidades jamais criticam o crime. Jamais criticam os criminosos. Você não vê Critica a uma polícia. linha. Eu conheço essa gente há décadas. Né? Há décadas. Você não vê nenhuma palavra contra o crime. E às vezes até defendem. E Não, nós às vezes até participamos, defendem. inclusive, eu não vou citar não, mas nós participamos de uma reunião dentro da universidade, onde professores da alta administração da UERJ defenderam a inobservância do direito para Exatamente. proteger criminosos ligados aos black blocs. Exatamente. O senhor sabe de quem eu estou falando. Exatamente, exatamente. Então, eu queria perguntar ao delegado Mota o seguinte: quem são os chefes da pirataria no Brasil? Sociologicamente, dá para caracterizar? Quer dizer, é o grande traficante de droga que também diversifica o mercado, são empresários, enfim, é um pouco de tudo. Como é que funciona isso? Eu vou responder, mas eu quero fazer um gancho aqui no nosso assunto anterior, que é o seguinte. Por que a gente não combate as causas e sim sempre as consequências? Porque combater as causas não dá ibope. Não dá ibope, exatamente. É exatamente o caso da falta de investimentos que só vão dar retorno a longo prazo. Porque é fácil a gente resolver qualquer situação hoje de crise econômica, só que isso não vai trazer resultado no governo daquele chefe do executivo ali, por exemplo. E ele não está preocupado em deixar legado para o próximo chefe do executivo. Ele não tem compromisso com o Estado, isso, com a ele não tem uma sociedade. política de Estado, ele tem uma política de governo. E só pessoal, durante né? o mandato Pessoal, dele. Exatamente. Isso aí se aplica em todos os setores da nossa vida. Por isso que a população não está preocupada em deixar de comprar o produto pirata. Porque ela não está preocupada com... Ela acha que aquilo ali é só... Não vai dar origem a nada. É só uma mera consequência, é só ela. Então ela vai criticar o vizinho ou alguma coisa, mas ela não vai pensar na origem daquilo ali. Vai dizer que o político é ladrão, às vezes com certeza, mas ela também está praticando Exatamente. A corrupção aí não é uma corrupção espécie, não é corrupção crime, é corrupção gênero, moral. Isso. É a degradação. É isso. Né? É a corrosão da moral. Exatamente. Então exatamente. Por essa reflexão que a gente vai começar a caminhar para a resolução de todos os problemas da segurança pública. Falando, claro, aqui da pirataria também. Eu não sei se é porque nós somos um país novo ainda, né, com 500 e poucos anos, ou... Mas somos originários de povos antigos. Isso, justamente. Essa reflexão está acima da minha capacidade, mas ela tem que ser feita, é claro. É verdade. Voltando à pergunta aqui agora, os chefes da pirataria... Eu não tenho como definir. Os que são presos, por exemplo, como é que os maiores líderes... Inicialmente, eu volto a esclarecer que a prisão se dá em muito poucos casos de pirataria. Pouco. Né? Até há uma desmedida aí nos tipos penais. Porque se você imaginar que, por exemplo... Vocês apreendem as mercadorias, mas não conseguem ter... Alguns tipos de crime vão ser passíveis de prisão. Vou dar o exemplo aqui do CD pirata, por exemplo. Então, aquele camelô que está na rua... negociando, vendendo aquele CD pirata ali, pelo Código Penal, esse cara é passível de ser preso. Agora, o cara que está transportando 2 toneladas de tênis pirata num caminhão, por exemplo, não. Ele já vai para o juizado especial. Aí, por quê? É por causa da força da indústria fonográfica? Não sei, porque o Código Penal é mais antigo, né? Vem de alguns anos atrás. Mas quem sabe a gente não faz uma campanha, se vocês puderem, por exemplo, os teus colegas todos... criarem um projeto de lei, alguma coisa que a gente possa procurar os deputados federais. Eu acho que esse programa também tem essa vocação, de que a gente possa fazer mudanças eu acho que essa sua sugestão, professor Modena, é da maior importância. Eu vou citar aqui uma regra, uma lei, eu não sei como é chamado, mas nos Estados Unidos existe a delação desconhecida. Qualquer pessoa pode fazer uma delação e ele tem uma participação de 20% na multa que for aplicada. Isso é uma forma
bastante interessante. Uma delação de qualquer pessoa, De de um qualquer criminoso ou pessoa, inocente, independente de ter que algum seja. envolvimento com o assunto. Ah, tá certo, tá certo. Qualquer pessoa pode fazer uma delação, ele tomar conhecimento de uma irregularidade, ele tem o direito de fazer uma delação. Essa delação dele é premiada com 20% da multa que for aplicada em relação à delação. A nossa legislação prevê a chamada delatio criminis. O que não há é o prêmio. Então, mas sem o prêmio fica mais complicado. Fica mais difícil, a não ser que alguém tenha uma motivação pessoal para promover a delação Nos criminis. Estados Unidos isso é muito comum. Então já são 2 projetos de lei aí, a gente pode oferecer essa coisa. Tem grandes deputados federais aqui, pessoas honestas no Estado, que podem levar. O próprio ministro Aires Brito, que agora, enfim, está muito próximo da Academia Brasileira de Filosofia, ele é consultor ou assessor constitucional do presidente da República. Aliás, ele confirmou, ele vem ao Rio de Janeiro participar de um evento nosso, da Academia Brasileira de Filosofia, sindicatos delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, Associação dos Juízes Federais e outras entidades, para discutir segurança pública, desafio de uma sociedade em guerra. Ele já confirmou, ele deve me dar a data hoje, então lá para abril nós devemos fazer esse evento no Rio de Janeiro. Então, e exatamente o tema é esse, nós vamos discutir que isso nós estamos fazendo aqui, nós vamos dar uma maior visibilidade também através do apoio dessas várias instituições. E tendo ele, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ao nosso lado, nos apoiando. Então, e ele pode também encaminhar, aliás, é até um motivo, o delegado Cleito Bezerra pode nos ajudar nisso, a gente encaminhar uma moção ao final do evento, esse texto ao ministro Aires Brito, para que ele possa, em Brasília, já que ele mora em Brasília, entregar diretamente nas mãos do presidente da República, que vai mobilizar o Congresso Nacional. Atenção, o presidente Michel Temer, além de membro da Academia Brasileira de Filosofia como doutor honoris causa, ele foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo e secretário de Segurança 2 vezes do Estado de São Paulo. Então, ele é um homem confiável no combate ao crime. Então, eu acho que ele, vindo uma proposta, porque ele tem tanta coisa para resolver, mas vindo uma proposta dessa, apoiada por várias instituições, e entregue pelo ministro Aires Brito, eu acho que isso aí teria uma consequência, certamente, no Congresso Nacional. Então, eu faço um apelo, porque senão a gente vai ficar passando ano, discutindo, e não chegamos a lugar nenhum. Então, quando tem nós que haver uma ação. Uma ação. Quando nós criamos esse grupo, com o apoio do delegado federal Cleito Bezerra, presidente do sindicato, o Marcos Neves e várias outras instituições, foi no sentido de que a nossa união fosse um peso extraordinário na República para que a gente mude esse quadro. Não é possível que a gente continue anos e anos com esse problema de uma sociedade em guerra. Por que ela está em guerra? Voltando às causas. Quais são as causas desta guerra? E como é que nós vamos acabar? Porque não pode ser uma guerra permanente, durar 30, 40, 100, 200 anos. Como é que será do Brasil se nós permanecermos com isso? Você se lembra de uma novela que teve na Manchete, nos anos 90, não me lembro mais, 80, não me lembro, que intitulava-se Guerra Sem Fim? Havia uma novela sobre segurança pública chamada Guerra Sem Fim. Se a gente adota essa ideia de que é uma guerra sem fim, então a gente está capitulando, vamos deixar na mão do crime mesmo, como muitos querem, e os criminosos vão tomar conta do Estado. Inclusive, há um projeto que não é muito claro, mas há um projeto de domínio. Sim, sim. Aliás, então, para a gente fechar esses últimos minutos, vou fazer uma pergunta para todos aqui. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado, é um narco-Estado, um Estado dominado pela criminocracia, e o Brasil também? Vou começar pelo Paulo Fernando. Bom, nós sabemos o que nós temos passado aqui no Estado, principalmente no interior do Estado, que se aqui na cidade já é grave, o interior, então, nós temos o nosso amigo delegado Marcos Neves, que sabe o que está acontecendo em Caxias. Bangu. Desculpa, em Bangu. Então, o interior do Estado tem problemas muito mais graves.
Eu acho que O interior que você se refere? o interior do estado, a cidade. A Baixada, A Baixada, a Zona Oeste. Oeste do Rio de Janeiro. Não é um interior no sentido de município. Não. É aqui mesmo. É o Grande Rio. O Grande Rio. Então, nós sabemos o que passamos. Nós sabemos a criminalidade como anda. Nós, diariamente, recebemos informação das barbáries que acontecem. Exatamente. E eu acho extremamente importante que nós juntemos a área empresarial para ajudar isso. Eu tenho trabalhado junto com o professor Moderno em trazer a área empresarial para ajudar as áreas de polícia, a área governamental, nessa luta. Porque eu acho que enquanto a área empresarial não sensibilizar na necessidade da ajuda, nós vamos ter muita dificuldade para resolver o problema. Isso é verdade. Eu tenho... O meu pensamento é que nós somos dominados pela omissão e pela passividade, enquanto indivíduos. E eu acho que, volto a dizer, a solução só é passível se no trajeto houver uma parada nesse ponto. Nós temos que ser chamados à responsabilidade individualmente, cada um de nós. Ou seja, você não pode ficar passivo diante de uma situação criminosa ocorrendo. Você tem que denunciar o seu vizinho, tem que denunciar o seu parente, tem que denunciar o chefe do tráfico da sua comunidade, tudo isso. Porque quando você não faz, você está colaborando, né? O nosso país não criminaliza essa passividade, mas existem países que criminalizam. O exemplo dos vendedores de automóveis, naquele caso do roubo do Banco Central, por exemplo, que venderam 800 mil em automóvel para uma pessoa que pagou em dinheiro. Ele não está preocupado com a origem do dinheiro. Ele tem uma grave suspeita que aquilo ali tem uma origem criminosa, mas ele quer receber, ele quer ter o lucro. Enquanto nós não mudarmos essa postura, o crime vai continuar sem solução, escalando. Passa por nós. Não, e a vantagem, como eu disse anteriormente, é de que todos dentro da lei, todos vão ganhar mais. Essa é que é a verdade. Além do que você não vai perder patrimônio, não vai ser preso, não vai perder o patrimônio, você não vai ficar desmoralizado diante da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Quer dizer, você tem uma vida longa, saudável e lícita. Justamente. Né? Viver uma vida digna. Né? Uma vida que você possa, até o final da vida, estar com a cabeça em pé. Entendeu? Eu acabei de perder meu pai agora com 93 anos, no dia 18 de janeiro. Né? Lutou na Itália 1 ano. Enfim, teve uma carreira brilhante. Eu pego lá o livro dele de coisas do Exército, por exemplo. Né? Só elogio. Nunca tive, em toda a carreira no Exército, nunca teve nenhum problema. E como você disse, pelo contrário, quando ele foi vice-diretor do hospital de Manaus, foi ele que criou o hospital de Manaus, na verdade, né, indo para lá no início da década de 50, Hospital Militar de Manaus. E o diretor, que era um capitão, estava roubando uma barbaridade, material de construção, aquela coisa toda, e meu pai só tomando nota. Só tomando nota. Depois entregou tudo para o Exército, botou o capitão para fora, foi expulso do Exército. Tá certo? Foi preso, expulso do Exército, sofreu todas as penalidades, entendeu? E meu pai assumiu a diretoria interinamente durante 6 meses, né? E nunca ganhou, só ganhava o salário. Professor, eu quero parabenizar o delegado Mota porque ele definiu extremamente bem o problema que nós temos. E essa ideia de nós conseguirmos que haja uma delação com um prêmio, isso aí vai ajudar muito a resolver esse problema. Ótimo. Porque as pessoas vão... O vizinho, que... não tenho dúvida. A gente vai denunciar o vizinho porque ele vai ser punido, ele vai ter uma punição financeira, porque há uma punição financeira, e quem denunciou vai ter uma participação disso. Isso vai melhorar extremamente o fato... Podemos colocar nessa moção, né? Podemos colocar nesse texto. Vou arrematar aqui um textinho pequeno de Martin Niemöller, em 1933. Foi um símbolo da resistência aos nazistas. Ele dizia o seguinte: um dia vieram levar o meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, eu não me incomodei. No dia seguinte vieram levar o meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, eu não me incomodei. No terceiro dia vieram levar o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já que não havia mais ninguém para reclamar, eu conheço, essa é uma belíssima... Essa é uma das coisas mais emocionantes
Todas essas organizações judaicas, que eu vou a muitos eventos da comunidade judaica, todos eles citam isso aí. Realmente, quer dizer, se você acha que você não tem uma coparticipação nos destinos da civilização, da tua sociedade, do Estado, então você não presta para mais nada. Exatamente. Um dia vão levar você. Mas é isso que acontece. Deram um tiro de fuzil num rapaz, numa moça na linha vermelha, na linha amarela, não sei o que e tal. Não fui eu. Exatamente. Mas amanhã será você, se você bobear. Se você for passar, vai resolver um problema lá não sei aonde, vai tomar um tiro também. Então, essa coisa de que o outro é que morre, e por isso é que está todo mundo morrendo. Essa que é a verdade. Meu caro amigo Marcos Neves, titular da 34ª DP em Bangu, para a gente dar um encerramento. Fechar. A questão do narco-estado. Uma expressão muito interessante que o senhor usa constantemente. Vou me aproveitar de Aristóteles. Já que nós falamos em Kant, vamos falar de Aristóteles. Nós não temos ainda em ato um narco-estado, mas temos em potência. Se o Estado, através do seu aparelho repressor, não agir com urgência para reprimir de forma qualificada e efetiva as organizações criminosas que atuam no plano do tráfico de drogas, nós caminhamos para a instalação de um narco-estado no Rio de Janeiro. E no Brasil. E no Brasil, se nós no pensarmos Brasil. em termos mais então, amplos. na semana passada nós discutimos aqui a questão, inclusive, da posição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que quer liberar maconha, cocaína, todas as drogas. Liberar tudo, vai vender tudo em farmácia, vender tudo em loja, o camarada vai abrir um supermercado, etc. Né? Supermercado das drogas, enfim. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, e até o delegado Marcos Neves comentou comigo depois, o seguinte: isso não vai alterar o problema da violência urbana. Vai, além de ter enfim, milhares, centenas de milhares, ou até milhões de pessoas com problemas psiquiátricos, porque, na verdade, é o seguinte, eu citei a questão das organizações internacionais de psiquiatria, todas são unânimes, é o seguinte: a maconha leva à esquizofrenia, pode levar à bipolaridade, a todas as doenças psicóticas, entendeu? Então, que sociedade nós teremos? E não vai impedir também o fuzil nas favelas. Então, porque eu quero o seguinte, tá liberado, tudo bem. Aí chega um camarada, então é o seguinte, vou pegar meu carro, vou no Complexo do Alemão, vou comprar lá 2, 3 casas e vou montar meu negócio. Você vai sair morto em 3 minutos. Exatamente. Você acha que os caras vão deixar você abrir um negócio? Já que está legalizado, você vai chegar lá, vai botar uma placa na porta, você vai ser morto na hora. Então, como é que nós vamos conseguir construir uma civilização? O Brasil precisa caminhar no sentido... Por isso que a filosofia está aqui, com os sindicatos, delegados da Polícia Federal, está com os delegados da Polícia Civil, apoiando as polícias todas. Temos que construir uma civilização. A polícia vem de polis, a ideia da cidade, da civilização. Então, é isso que eu quero, esse apelo que a gente faz, né, Mota? Exatamente. A pirataria está aí como exemplo de que a liberação não vai funcionar. Porque tudo que é pirateado é liberado. liberado. Então vai continuar sendo vendido. Olha, isso aqui você fez com chave de ouro. Nós não poderíamos estar finalizando o nosso programa melhor. A pirataria demonstra cabalmente, que você tendo a mercadoria legal não impede a ilegal, não vai impedir, pelo contrário, talvez vá até estimular. Então, não é porque você vai vender droga legalmente, o crack, vai vender tudo quanto é tipo de alucinógeno em lojas comerciais legalizadas, que não vai haver a pirataria da droga que já foi liberada pela Justiça. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele precisa entender, acabou de agora dizer que a sociedade, os presos podem pedir indenização, etc. Isso vai gerar um caos econômico no Estado. Quer dizer, se você não leva em conta a sociedade em que você vive, as condições, né, o Supremo está sendo um Supremo extraterrestre. Né? É um extraterrestre, uma entidade extraterrestre. Então, alguém mais, só para finalizar, teria mais alguma coisa a dizer? Mais alguma... Eu gostaria de, primeiro, parabenizar o grupo todo, meu amigo, delegado Marcos Neves, parabenizar o nosso delegado Mota, parabenizar o presidente da academia, porque programas como esse é que podem levar às soluções dos problemas que nós vivemos. Meus caros amigos,
Estamos terminando agora o nosso programa Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra, no Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. Muito obrigado e até uma próxima edição. Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no Estado do Rio, no Brasil e no mundo.